Olá galera do canal, hoje vamos abordar um tema teológico, mas antes já deixa seu like e se você não é inscrito, se inscreva no canal e acione as notificações. Bora lá? Falaremos sobre o tanque de Betesda. É um texto muito conhecido, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Nos relata a história, né? Os evangelhos dizem que Jesus viajou pela Galileia e pela Judéia e que curava os incuráveis. Não foi para chamar um exército o que se esperava do Salvador, que Cristo veio ao mundo, mas, não obstante a isso, ele sempre demonstrou uma atitude radical com os religiosos. Ele buscava as multidões que eram desprezadas pelos sacerdotes do templo, e os primeiros de sua lista eram justamente os doentes e os enfermos. O Evangelho de João conta a história de um tanque, né, com água subterrânea, um aquífero, em um lugar chamado Betesda, em Jerusalém, né? Os doentes eles podem ter vindo aqui nesse tanque com a esperança de uma possível cura. As águas poderiam fazer com que os doentes acreditassem que era um sinal de que o tanque tinha poderes milagrosos. E todos entravam apressados para se banhar, né, com a expectativa que o anjo desceria e moveria as águas. Em Ramat Gader, existe até hoje um antigo spa na Galileia que pode ser bem esclarecedor para entendermos o texto e o contexto de João capítulo 5. As banheiras são provas da imensa demanda pela cura na antiguidade, banheiras lá encontradas. Existia pouca higiene na época, consequentemente muitas doenças, e a expectativa de vida era difícil. A população morria precocemente, até 30 anos, por exemplo. As pessoas iam ao aquífero tomar banho por várias razões diferentes, também para alcançar curas independente da enfermidade. Os doentes e enfermos eram um grupo de excluídos socialmente, razão pela qual Jesus queria cuidar justamente dos excluídos. Mas a passagem que conta sobre o homem do tanque comprovou sua existência arqueologicamente, todavia não milagrosamente. Atualmente não existem tanques chamados Betesda em Jerusalém. Os arqueólogos souberam onde procurar devido às referências do Evangelho narrados por João, que diz que Betesda estava logo ao lado do Portão das Ovelhas. O Portão das Ovelhas estava ao norte da cidade e ao norte da antiga cidade, que hoje existe um sítio arqueológico com ruínas que datam do tempo de Jesus. Nos anos 60, os arqueólogos encontraram um templo do século I dedicado ao deus grego Esculápio, deus greco-romano, que é o deus da cura. Eles também encontraram uma série de tanques de pedra. Desta forma, para mim, não resta dúvidas que em um desses tanques que se passou a narrativa da história do paralítico de Betesda. O lugar que João nos dá no capítulo 5 do Evangelho é que ele estava do lado de fora do Portão das Ovelhas. E o Portão das Ovelhas, na parede ao norte do templo, estava a apenas 50 metros do sítio arqueológico que foi descoberto. Em frente ao Portão das Ovelhas, os romanos construíram duas grandes piscinas. Estas eram típicas banheiras romanas, onde o povo poderia vir a se banhar, isto durante o dia. Os doentes provavelmente iam durante a noite, mas eles se dirigiam a um local atrás das duas piscinas, onde os romanos também construíram um templo ao deus da cura Esculápio. Abaixo do templo foi construída uma série de banheiras, porque fazia parte do culto ao deus Esculápio. Consequentemente, muitas pessoas doentes aderiram à religião e, provavelmente, congregariam nos tanques também. Diante do exposto, o que os pregadores do Evangelho fazem na exposição deste texto é mais um erro clássico
pensando que o anjo citado na história deve ser interpretado de forma literal. Todavia, os indícios apontam que se tratava de mais uma crendice popular da época. Cumpre ainda mencionar que nos manuscritos originais grego, a palavra anjo inserida no versículo, ela não aparece. Vou repetir, nos manuscritos original grego, a palavra anjo não aparece no versículo, levando-nos a concluir que foi um enxerto inserido posteriori para combinar a história de acordo com a crendice popular da época. Bom, eu não tenho o escopo de esgotar esse assunto, mas de despertar a curiosidade de você que nos acompanha nesse vídeo para pesquisar mais a respeito, e talvez assim como eu, você vai chegar à conclusão de que a salvação daquele paralítico que estava ali 38 anos era apenas e tão somente Jesus Cristo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha, deixe os seus comentários e sugestões de outros vídeos, ok? Meu forte abraço, Dr. Wagner Pedro.